É isso aí, galera, estamos aqui iniciando aqui o nosso vídeo. Eu, nosso amigo Germán Rojas, nós estamos indo agora, nesse momento, para a Câmara Municipal de São Paulo, onde nós vamos fazer a cobertura do ato em solidariedade ao nosso grande presidente Salvador Allende, do Chile. E também esse ato é um ato de repúdio contra a tomada do governo de Salvador Allende e contra a ditadura e qualquer tipo de ditadura. Então nós estamos indo agora lá para a Câmara Municipal de São Paulo, né? Hoje, precisamente 11 de setembro, agora, né, completamos aí 50 anos da morte do presidente Salvador Allende, completamos os 50 anos da tomada do governo. E enfim, é isso aí, nós vamos mantendo todos aí informados. Não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas fica aqui, né? Nós estamos iniciando esse trabalho. E também, lógico, esse mês é o mês de independência do Chile e o mês também onde nós rememoramos Víctor Jara, que também foi executado no dia 16 de setembro de 73, né, junto com Pablo Neruda e outros. Então aí, curtam o nosso canal, se inscrevam, ajudem aí a divulgar o trabalho, né? E vamos lá, né? Canal Cultura Latino-Americana. Então vamos lá, vamos para nossa vinheta e depois nós teremos aí alguns convidados. Valeu, gente, até mais tarde. Poesia, música, arte, histórias e lendas. É aqui no Cultura Latino-Americana. Em 1973, após o golpe militar promovido por Augusto Pinochet no Chile, o cantor, compositor e defensor dos direitos humanos Víctor Jara foi sequestrado, torturado e assassinado pelo terror implantado. Pois bem, hoje, 50 anos depois, 7 oficiais da reserva chilena responsáveis por esse e outros crimes foram condenados pela justiça chilena a até 25 anos de prisão. Demorou muito, mas melhor tarde do que nunca. Não podem ficar impunes aqueles que usam o poder e a truculência contra aqueles que são a favor da paz e dos desfavorecidos. Juntos, em memória de Víctor Jara. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, voltando novamente aqui ao nosso canal Cultura Latino-Americana, nós já estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo e estamos com um ato em homenagem ao grande presidente Salvador Allende e também relembrar a Víctor Jara e, lamentavelmente, relembrar também os 50 anos da ditadura militar chilena. Estamos aqui com uma companheira peruana. Aliás, nós aqui teremos várias nações unidas em prol desse ato, né? Sandra, peruana, né? De que lugar do Peru, Sandra? de Arequipa, no sul do Peru. Sul do Peru, sim. Bacana. E a Sandra veio também aqui, seu esposo é? Meu esposo é peruano também. É peruano sim. também, né? Sim. Ah, que bacana. Então, estamos aqui em várias nações, né? E hoje, Sandra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ato de hoje, né? Até mesmo sobre a questão da ditadura chilena, porque eu acho que isso envolveu toda a América Latina, né? Claro que sim. Primeiro vou me apresentar, eu sou Sandra Morales. Acho que vou falar espanhol, tá? Para sentirme claro, más cómoda. Soy Sandra Morales, soy una mujer inmigrante peruana, vivo hace 9 años aquí en Brasil y hago parte del grupo Laquitas Sinchiguarmis, que somos un grupo de mujeres, la mayoría latinoamericanas migrantes o hijas de inmigrantes. Nosotras tocamos música andina, el grupo tiene 7 años de existencia, yo estoy en el grupo desde el 2019 y el grupo es parte de un colectivo más grande que se llama Guarmis Convergencia de las Culturas, equipo de base Guarmis Convergencia de las Culturas, más conocidas como Guarmis.
Nosotras hacemos militancia aquí en Sao Paulo por los derechos de los migrantes. Tenemos una actividad bastante fuerte en contra de todo acto de violencia, desde discriminación, racismo o todas las violencias que sufre la población inmigrante especialmente. Y bueno, nos invitaron a presentarnos hoy día y cómo decir no, ¿no? Nuestro grupo, además de tocar música, representa la resistencia, ¿no? La resistencia en las ciudades para ocupar espacios públicos desde nuestra mirada de inmigrantes, desde nuestro lugar de mujeres migrantes, y nos recuerda permanentemente las luchas de nuestros países. Por supuesto, la dictadura que aconteció infelizmente en Chile durante ese periodo tan lamentable y del modo que sucedió, repercutió en toda América Latina. Yo tengo recuerdos inclusive de compañeros chilenos y chilenas que eran recibidos en mi casa en el momento que sucedió todo. Y de verdad que fue lamentable porque no solamente fueron violaciones constantes a los derechos humanos, sino que fue también una invasión que vino desde el extranjero, ni siquiera fue gestado por políticos del país que querían una verdadera transformación. Entonces, estamos aquí hoy día porque nos parece muy importante participar de estos eventos. Admiramos a quien fue en su momento Salvador Allende. Lo recordamos con cariño, y yo soy peruana, pero muchas de las compañeras del grupo son chilenas. Algunas de ellas lo vivieron en la infancia el periodo de dictadura. De repente algunas de ellas consiguieron vivir algo del periodo de Salvador Allende también. Ustedes las van a ver hoy día cantando con una mezcla de emociones, ¿no? Yo creo que hoy día hay una mezcla de emociones entre alegría por saber que Chile recuperó su democracia, y tristeza porque también sabemos y somos conscientes que la democracia es una lucha cotidiana, que la democracia no está lograda en su totalidad. Actualmente, por ejemplo, mi país está tomado por una dictadura congresal de derecha que hace y deshace y tomó todos los poderes del Estado. Entonces, no podemos dormirnos, ¿no? A pesar de que Chile recuperó su democracia, yo creo que tenemos que seguir en la lucha, y una forma de estar en la lucha, y muchas formas, es a través del arte. Claro. Bom, é isso aí, gente. A América Latina toda unida, né, em torno de uma democracia. E aquele velho sonho que vem desde a época das revoluções, da independência da América Latina, que era o velho sonho da nossa pátria grande, né? Uma pátria coberta de paz, de amor, de solidariedade, né? E, enfim, é isso aí, né? Obrigado, Sandra, pela sua participação. Imagina, e vamos lá, daqui a pouco tem mais. Amor. Paz e amor em nossos Paz e amor aí. Tchau. De septiembre de 1973, golpe de Estado en Chile, asesinato de Salvador Allende, Víctor Jara, nombres que han quedado en la memoria y que es nuestro deber seguir recordando y seguir insistiendo para que esa memoria no se pierda. Conociendo y profundizando nuestra historia, tomamos identidad, somos a partir de nuestra historia, y esa historia nos une, nos hace uno en este continente latinoamericano. América Latina es una en su historia, y es bueno siempre recordar y tener presente estas cosas. Así que en el día de hoy estamos rememorando esos sucesos, y los tenemos como faro, como guía para nuestros actos de vida y para seguir insistiendo en una América Latina libre. Un saludo desde Argentina, Diego Gandolfo, músico latino-americano. Como é a história, né, gente? A história, ela é implacável. Eu acho que é o maior tribunal que existe, é o tribunal da história. Às vezes eu fico pensando, o que será que os meus filhos vão falar de mim? No dia de amanhã, os meus filhos, os meus netos, quais serão as suas recordações ao meu respeito?
E eu imagino esses seres repugnantes que passaram e que passam pela nossa história, né? Teve uma situação em que, logo na eleição recente do presidente do Chile, Boric, a então viúva do general Augusto Pinochet disse, né? Ele só vai ganhar as eleições por cima do meu cadáver. E no outro dia a mulher bateu as botas. É interessante isso. E no dia 11 de setembro, eu tive algumas informações de grupos de amigos, grupos de comunidades de WhatsApp, e as pessoas ressaltando o fato ocorrido com as Torres Gêmeas. Claro, lamentável, sempre lamentável. Tivemos ali 4.000 perdas de vidas naquele caso das Torres Gêmeas, e isso realmente é muito lamentável. E eu acho que é algo que não se deve nem comemorar, né? Qualquer tipo de perda de vidas. Eu estou evitando alguns termos aqui por conta das políticas da plataforma. E só que as pessoas se esquecem que houve também um 11 de setembro, talvez muito mais importante do que esse, que foi o 11 de setembro de 1973, né? Costumamos dizer que o verdadeiro 11 de setembro. Nesse dia 11 de setembro de 1973, já por conta das conspirações ocorridas no governo do presidente Salvador Allende, diga-se de passagem, foi o primeiro presidente socialista da América Latina a ser realmente eleito pelo povo, democraticamente escolhido, como manda todo o processo de eleição. E desta forma, o presidente eleito Salvador Allende, com seu trabalho voltado para uma política popular, voltado para o cidadão mais pobre chileno, trazendo os benefícios que a gente já conhece dentro das propostas de um governo socialista. Ali começam, da mesma forma que aconteceu aqui em outros lugares também, as conspirações, né? Conspirações da direita extrema, conspiração exatamente daquele chamado, o que nós vimos aqui agora, recentemente, o cidadão de bem, aquele lema, né? Deus, pátria e família, que de família e de Deus a gente não vê nada, né? E tampouco pátria. Então começam essas conspirações até levar ao golpe militar no Chile, em 1973. General Augusto Pinochet, com os militares, bombardeiam o Palácio de la Moneda e aviões da Força Aérea bombardeando o palácio, e também tivemos aí um fato que foram os caças norte-americanos bombardeando também. Então, olha só a relação, gente. Caças norte-americanos, um investimento do governo dos Estados Unidos da América para derrubar a presidência de Salvador Allende. E naquele momento, naquele episódio, foram mais de 30.000 chilenos que perderam suas vidas, que deixaram de respirar, né, que deixaram esse mundo aqui. E aí nós comparamos, então, de uma maneira chula, que eu acho que não tem que ter comparação, mas se nós falarmos de números, as Torres Gêmeas foram cerca de 4.000 pessoas. E no golpe militar chileno foram mais de 30.000 chilenos que, infelizmente, passaram para uma outra vida. Através do quê? Através desse golpe, através dessa tomada de poder. E naquele momento também o presidente Salvador Allende,
ele, de uma maneira muito digna, muito correta, ele recusa qualquer tipo de oferta do Pinochet de sair do país, de se exilar, né? Dizem que houve que ele tirou a sua própria vida, né? Como eu disse, eu estou evitando alguns termos, né, por conta da política. Ele tirou a própria vida, mas há controvérsias nesse meio, né? Há uma suposição aí de que realmente ele foi pau, né? A queima-roupa. Então, gente, assim como foi Pablo Neruda também, que fizeram alguns exames em seu corpo e constataram aí envenenamento, né, segundo algumas notícias. Então, enfim, só que também naquele 11 de setembro foi preso um grande poeta, um grande nome da música, da arte, do folclore chileno, um grande cantautor, Víctor Jara. Víctor Jara foi preso também no dia 11 de setembro e, entre outros e outros e outros militantes, artistas, estudantes, professores, todos aqueles que lutavam por direitos humanos foram presos. E Víctor Jara, sendo preso, ele passa alguns dias e ali ele escreve um último poema. Mas sabemos que nesse momento também houve torturas, houve humilhações, e ele escreve um último poema. E nesse último poema ele narra toda aquela trajetória, toda aquela situação. Somos 5.000, né? 5.000 pessoas, 5.000 vidas que foram tiradas, 5.000 mãos que não produziam mais nada, né? E ali Víctor Jara foi torturado, e há até uma lenda em que ele canta, e ali os militares o espancam muito e ocorre um fato de esmagar as suas mãos. Então, são suposições, são lendas, ninguém sabe realmente a verdade, né? E ali ele é executado, né, a queima-roupa, com as metralhadoras, com os fuzis. A justiça chilena recentemente condenou a cerca de 25 anos de cadeia todos esses militares, que, se eu não me engano, foram 7 militares condenados, e já idosos. Imagino esse tempo que passaram com o tribunal aqui da consciência, né? Aquele bichinho que fica corroendo o bichinho da culpa, do arrependimento. Se é que eles, militares, têm essa condição de se arrepender, de repensar, eu acredito que não. Mas um dos militares, quando soube da condenação, ele foi lá e também tirou a sua própria vida. De uma maneira covarde, muito covarde. Porque enquanto o militar ele tem a arma nas mãos, enquanto ele tem o respaldo de uma farda e de uma arma, ele se garante muito, né? Como a gente fala aqui no dialeto popular, né? Na gíria popular, é o machão. Eu lembro até aquela música do "Você com um cano na mão", né? É um bicho feroz, feroz. Então eu lembro muito dessa canção. E ali, covardemente, covarde, ele vai lá e tira a sua própria vida. É o que a gente espera, né? E é o que se espera desses fatos que estão ocorrendo atualmente no Brasil, de um bando de velhos decrépitos e, né, imaginem só, representantes das Forças Armadas, com atos de heroísmo e bravura, negociando Viagra, né, desviando dinheiro para Viagra, enfim, são histórias que a gente vem ouvindo já desses 4 anos atrás para cá, né, que é um absurdo. Então aqui
o canal Cultura Latino-Americana, que tem o objetivo de divulgar a arte, a cultura, as lendas, as histórias da nossa América Latina. Esse canal que eu construí com tanto carinho para propagar a nossa arte latino-americana, infelizmente eu tenho que falar desses assuntos, né? Que seria muito melhor falar de grandes poetas, grandes músicos, lendas locais, histórias, religiosidade da América Latina. Mas tenho que falar sobre esses fatos e relembrar para que essa história não se repita. Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Sánchez, de acá de Chile, y les hablo a nombre de mi agrupación de música latinoamericana Nuevo Limache Viejo, para manifestarles la satisfacción que tenemos de saber que por fin, a pesar de tantos años, se hizo justicia y se condenó a los asesinos materiales de nuestro principal referente musical, Víctor Jara. Pero les tengo una noticia. Víctor Jara no murió. Volvió a nacer el año 73 y esta vez para convertirse en un artista universal e infinito. Su canto, que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Olá amigos, o meu nome é Chico Pedro, músico chileno radicado em São Paulo, Brasil. Estou aqui para manifestar um sentimento, quem sabe, de missão cumprida, com um pouco de alegria também, porque a justiça chilena condena os assassinos de Víctor Jara, nosso poeta, nosso artista maior, condenados pela justiça chilena, até que, enfim, já. Bom, pessoal, então, novamente, boa noite a todos e todas. Como eu me apresentei, eu me chamo Luna Zaratini, sou vereadora aqui nessa casa, a vereadora mais jovem, né, e a única mulher da bancada do PT. Também sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, um espaço que foi ocupado pelo então agora deputado Eduardo Suplicy e também a então deputada federal Érica Hilton, e que eu me orgulho muito de ocupar esse espaço depois dessas pessoas que são uma inspiração para mim, para todos nós. Queria começar fazendo uma fala de saudação muito rápida para poder passar aqui para os companheiros e para a companheira, que vão trazer bastante elementos sobre a história, sobre esse momento político, e acho que a gente aqui está muito interessado em também ouvi-los. Dizer que esse 11 de setembro é uma marca, e é uma marca na história da América Latina, é um momento que marca não só o Chile, mas também a América Latina, as lutas populares, porque a gente sabe que toda a questão da ditadura militar na América Latina tem um envolvimento direto dos Estados Unidos, e é um plano que vai ocupando esse espaço e que a gente precisa seguir nessa denúncia. Então é uma marca de um capítulo muito triste da história da América Latina, uma das ditaduras mais sangrentas, sanguinárias, e que ainda precisa de respostas, assim como aqui no Brasil e como outros lugares na América Latina. E depois de 50 anos a gente precisa seguir falando, porque o que a gente tem visto no mundo, aqui no Brasil, mas no mundo, é um aumento dessa extrema-direita, um fortalecimento dessa extrema-direita, que também tem uma discussão, uma disputa de narrativa em relação às ditaduras militares. Essa extrema-direita não tem vergonha de falar sobre a época da ditadura, não tem vergonha de utilizar símbolos
e a defender abertamente a ditadura militar, quando a gente sabe que foram os momentos mais tristes, né, da nossa história, da história da América Latina, porque houve tortura, houve exílio, houve censura, houve uma tentativa de derrubadas de governos como o do Salvador Allende, como outros governos que buscavam as melhorias para o povo, buscavam o Estado democrático de direito, buscavam políticas públicas, buscavam um novo horizonte para o povo, né, um novo horizonte de libertação, de fim da opressão, horizontes socialistas, comunistas, que a gente acredita que são os caminhos para a gente poder fazer, de fato, uma sociedade aí democrática, socialmente justa. Então, as ditaduras militares vêm como uma resposta desses governos populares e precisam ser denunciadas na sua origem, na sua forma e também na sua articulação da extrema-direita, dessa articulação internacional. E falar de memória eu acho que é algo muito importante para todos nós, porque falar da memória, da verdade, da justiça, para muitos parece falar sobre o passado, mas eu tenho certeza e muita convicção de falar de memória é falar sobre o futuro, principalmente porque um povo que não conhece a sua própria história é um povo que está fadado a seguir com as injustiças, e a gente precisa enfrentar diversas facetas, né, da nossa história. Com certeza aqui no Brasil algo que a gente precisa vencer e fazer uma discussão muito profunda é a questão da escravidão e como isso é uma marca até hoje, nos dias atuais, e que tem determinado o nosso povo. Também falar de memória para mim é algo também pessoal e muito importante, porque o meu avô, Ricardo Zaratini, foi um grande militante, combatente da ditadura militar aqui no Brasil. É uma pessoa que me inspira muito, que foi preso, que foi exilado, que foi torturado, que foi um dos trocados, né, num episódio muito importante do embaixador norte-americano quando foi sequestrado. Então ele foi um dos 15 trocados. Meu avô teve uma passagem muito grande por vários países, no Chile também. Então para mim é muito pessoal também falar sobre isso, porque a trajetória da minha família está no meu sangue, está na minha história, e eu tenho certeza que eu vou honrar todas essas lutas e que são fundamentais. A gente segue aqui no mandato, eu queria também trazer isso para vocês, em diversas lutas de memória e verdade. Aqui em São Paulo, a gente teve, em 33 anos atrás, o descobrimento da vala de Perus, que foi uma vala clandestina feita no cemitério Dom Bosco, na Zona Norte, em Perus, e que era uma vala que foi construída pelo poder político, pelo Estado, para jogar os corpos da ditadura, não só da ditadura, mas também de pessoas comuns, de crianças, né, porque teve um momento da meningite, né, teve uma epidemia, e essa vala foi descoberta 33 anos atrás, e até hoje a gente ainda não identificou todos os corpos, não identificou ainda todos aqueles que se encontraram na vala, e principalmente a gente tem feito uma luta pelo memorial vivo no cemitério Dom Bosco, em Perus, para a gente contar essa história, para a gente poder reescrever a nossa história, também aqui a partir da cidade de São Paulo, e o nosso mandato tem sido muito, está muito à disposição dessa luta e tem se empenhado muito para a gente poder garantir esse centro de memória viva em Perus. A gente também tem feito a luta pelo DOI-CODE, né, na questão do memorial, da gente mostrar aquela casa de tortura, falar para as pessoas que houve tortura, porque as novas gerações têm ficado muito distantes dessa história. E eu acredito que o meu papel, enquanto vereadora, enquanto uma militante política, é a gente contar essa história, porque a verdadeira transição geracional não é a ocupação do jovem e a saída das pessoas mais velhas, mas a gente seguir a luta daqueles que deram a vida, deram sangue, deram suor, para a gente estar hoje aqui falando de democracia, para hoje a gente estar fazendo uma disputa política dos direitos e de para onde a gente quer o mundo e para onde a gente quer o nosso país. E então, falar sobre o 11 de setembro na data de hoje é uma honra para mim estar sediando essa atividade, porque é preciso que a gente fale para que isso nunca mais se repita, e é preciso que a gente fale porque a gente ainda não teve a responsabilização do Estado brasileiro em relação à ditadura militar aqui no Brasil, mas a gente não teve a responsabilização também do Estado brasileiro
em relação à ditadura militar no Chile. É preciso que a gente tenha responsabilização, é preciso que a gente tenha a memória viva e é preciso que a gente continue as lutas por democracia e por direitos. Então é preciso que a gente ocupe esses espaços para que a gente tenha realmente a luta pela memória, pela verdade e também pela justiça. Então eu estou à disposição para todas essas lutas, enquanto militante, enquanto vereadora, enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Saibam que vocês têm em mim uma companheira, militante política também, e eu queria agradecer muito esse espaço, é uma honra aqui para mim estar sediando esse evento. Obrigada pela presença de todos e todas.